Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 6, verso 33, 34 e 35. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus disse: Eu sou o pão. Ele está dizendo: eu sou o alimento que você precisa. Eu sou o alimento que sacia a sua alma. Abra agora a sua Bíblia lá no Salmos 42. Eu amo esse salmo, irmãos. Os salmos tinham 5 divisões. Era como se fossem 5 pequenos livros de cânticos de Israel. E o início do segundo livro é o Salmo 42. Eu quero ler com você dos versículos 1 a 3. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Versículo 2: A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O desejo de estar na presença de Deus, o desejo de estar com Ele, e o que muitas vezes permite a gente refletir e ter a fome de Deus, às vezes é um momento de solitude, de fome, de necessidade espiritual. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, diz a palavra. Por isso que no versículo 3 ele diz assim: as minhas lágrimas servem de alimento noite e dia. O salmista estava dizendo assim: olha, a minha alma precisa de Deus. Nós precisamos entender a nossa necessidade dele. E se nós nos distrairmos com muita coisa, não temos tempo de ter lágrima, nós não temos tempo de ter fome. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado pela tua palavra. Fala o nosso coração, Senhor. Nós queremos ouvir do Senhor algo que venha despertar uma fome maior em nosso coração, pela tua presença, pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, coloca em nós, Senhor, um dispositivo de despertar a fome espiritual, um desejo por mais de Ti, Senhor. Que não venhamos nos conformar em apenas um pequeno vislumbre, uma pequena porção, Pai, mas que venhamos nos alimentar do Senhor, e que a cada dia o nosso desejo de estar contigo seja maior do que qualquer outra coisa sobre essa terra. Nós declaramos isso, Pai, e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos, pode sentar. É fato, irmãos, de que nós vivemos uma geração que tem muitas distrações e muitas atividades e muito o que fazer. Nós vivemos uma geração que não tem momento de ociosidade, momento de reflexão, de pensar um pouco sobre a vida, de ter um espaço na agenda que está livre para meditar um pouco, para pensar. Por isso nós vivemos uma das gerações de raciocínio mais curto de toda a história da humanidade. Foi feito um estudo há algumas décadas atrás, de que as pessoas conseguiam prestar atenção em um assunto sem perder a concentração. Era mais de 40 minutos as pessoas conseguiam ficar concentradas. Por isso, a sua aula na escola tinha 40, 45, 50 minutos. Na faculdade, esse modelo é um modelo antigo.
Porque as pessoas conseguiam manter sua concentração por mais tempo. Imagine, quase 1 hora concentrado. Hoje vivemos a geração que tem um pensamento acelerado. Se algo não for dinâmico, a pessoa não consegue se concentrar. Se você falar uma frase que tem mais de 5 palavras, a pessoa fica ali olhando e não entendeu o que você falou. É o quê? Repete aí, repete aí. Não. Os mesmos estudos foram feitos recentemente. E se fosse ter que adaptar as aulas para o tempo que as pessoas conseguem ficar concentradas, seria de 5 a 7 minutos, porque elas não conseguem mais ficar concentradas por mais tempo que isso. Tem gente que não consegue ficar concentrado na mensagem, e se você não ouvir aquilo que está sendo ensinado com atenção, você perde o raciocínio e a mensagem perde o interesse. Por que que as pessoas não conseguem se manter concentradas? Porque elas enchem a sua alma de muitas coisas. De Deus, como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira por ti, Senhor, a minha alma. Sede de Deus. Dizem que a corça é um animal que atravessa boa parte do deserto, e quando ela está com muita sede, diz que ela levanta o seu focinho e ela começa a gritar no deserto, esperando de que, de alguma forma, na mudança de direção do vento, ela sinta o cheiro das águas. Quando receber a direção do vento, ela corre em direção às águas. Aí o salmista vem e diz: olha, como a corça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Você tem isso? Ou parece algo irreal para os nossos dias? Eu quero pensar com você nesse texto. Então, assim como nós temos uma fome física, e essa fome física é um sinal de saúde. Por que você tem fome? Porque você tem saúde. O nosso estômago produz um hormônio chamado grelina. E quando você está sem alimento no estômago, ele produz grelina e o seu estômago manda informação para o cérebro dizendo assim: nós precisamos comer. E isso é um dispositivo de Deus para manter você vivo. Eu acho que tem alguns que precisam de que em nós seja produzido a grelina espiritual, né? Para que a gente tenha fome de Deus. Quando uma criança adoece ou um adulto adoece, o seu estômago não produz grelina mais durante o período de enfermidade. Aí você quer que a pessoa coma para se alimentar, para se nutrir, e a pessoa diz o quê? Não tenho fome. E aí o que é que os adultos dizem? Tá bom, quando você tiver fome, é assim que diz? Pois assim, você precisa comer. Você precisa se alimentar. Está com fome? Não, come mesmo assim, se esforce para comer. Então, quando nós temos saúde física, temos apetite. Quando nós temos saúde espiritual, nós temos fome de Deus. Você tem fome de Deus? Jesus disse que Ele é o pão que desceu do céu e que dá vida ao homem. Você tem fome desse pão? Você deseja se alimentar desse pão? Assim como alguém que perdeu o apetite físico, ele precisa comer, porque senão ele vai ser internado e precisa ser alimentado, nutrido por vitaminas e soro no braço, porque senão essa pessoa pode morrer por falta de apetite. Tem gente que, se não for alimentado espiritualmente, quando você vem num domingo aqui, porque alguém te chamou,
porque você não tinha outra coisa para fazer, e você recebe um alimento de Deus, ainda que você não estivesse com fome, isso mantém você vivo. Mas se você não se alimenta espiritualmente, você morre. Assim como fisicamente alguém morre se não se alimentar, espiritualmente também morre. Se você ficar sem se alimentar, você está correndo risco de vida. Alimente-se. E quando a pessoa vai se alimentando, ainda que não esteja com apetite em dias, daqui a pouco o apetite vai voltando, até a pessoa voltar a alimentar-se normalmente. Como é que eu faço para ter fome de Deus? Irmão, existem algumas coisas que você precisa fazer e entender para que você possa voltar a ter fome de Deus. Primeiro, você identifica que você está sem fome espiritual? Identifica? Não tem fome de Deus ou tem fome de Deus? Você deseja buscar a Deus, você deseja ler as Escrituras, você deseja ouvir uma palavra de Deus. Como é que é? Se não está com fome, você está precisando de aumentar essa fome. O que é que eu faço para aumentar essa fome? Vamos usar uma ilustração de algo que a gente faz, né? Quando você vai num restaurante, você pode não estar com muita fome, mas quando você começa a olhar o cardápio e ver tanta coisa gostosa, quando você vai lendo o cardápio, seu apetite vai aparecendo. Porque quem já disse que primeiro a gente come com os olhos, né? Quando você vê algo, e nos cardápios as comidas são muito bonitas, não é? E se você se concentrar olhando para o cardápio, você sente até o cheiro da comida. Seu cérebro faz você sentir o cheiro da comida. E aí a fome vai aumentando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Irmão, começa a olhar mais para o cardápio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olhe para o cardápio, leia o cardápio, para que a fome venha. Você vê as experiências dos homens de Deus, e isso deve alimentar você e trazer para você uma nova fome de Deus. Irmão, já teve algum dia que você passou o dia todo e disse assim: eu senti fome de manhã, mas eu não tive tempo de comer. O dia acabou, eu vou dormir com fome porque eu não tive tempo para comer. Acontece isso com você? Ninguém faz isso. Ninguém aqui faz isso. Você arruma um tempo para comer. Por que você arruma um tempo para comer? Porque a fome está lá. A grelina está mandando mensagem para o seu cérebro dizendo assim: nós temos que comer. Vamos lá, você tem que comer alguma coisa. E aí você não consegue se concentrar em outra coisa por causa da fome. E às vezes você nem espera ter fome, você pega a comida e já separa a comida para comer, porque você sabe que a fome vai chegar. Você não termina o dia e diz assim: ah, eu não comi essa semana, hoje é domingo. Rapaz, eu não comi essa semana porque eu estava muito corrido. Essa semana eu não tive tempo. E essa semana eu não comi não. Desde segunda-feira que eu não como, porque, sabe de uma coisa, eu estava tão sem tempo que eu não comi. Acontece isso com você? Não acontece. Sabe por quê? Olha para mim aqui, lindeza. Sua fome faz você conseguir o tempo para se alimentar. Seu apetite faz você conseguir o tempo. E ainda que você coma com um pouco de pressa, você separa tempo para isso. Se tivermos fome de Deus, nós não vamos permitir que nada roube o nosso tempo com Ele. Nós precisamos ter fome de Deus. Então olhe mais para o cardápio. Ninguém sente vontade de comer algo que nunca viu. A palavra revela quem Deus é e desperta o nosso desejo por mais de Deus, por mais dele. Porque quando vamos conhecendo Ele, mais desejamos Ele, mais queremos Ele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos conhecê-lo.
a Bíblia não apenas nos traz informação, irmão, a Bíblia nos transmite vida. Ouvi e a vossa alma viverá. A Bíblia transmite vida para nós. Então olhe mais para o cardápio, se alimente da palavra. Quem passa dias sem ler a palavra, dificilmente vai ter fome de Deus. Quem passa dias sem ler as Escrituras, revela que não tem fome de Deus. E sabe o que vai acontecer? Cada dia vai ficar pior. Se você não se alimentar de propósito, mesmo sem ter fome, essa fome cada dia vai ser menor. O que mais que eu tenho que fazer para alimentar a minha fome? Ande com quem tem fome. Você já viu alguém comendo alguma coisa e deu vontade de comer também? Sabe uma estratégia que eu faço em casa? As crianças normalmente gostam de comer bobagem, né? E aí eu passo pela fruteira, que meu bem deixa lá em cima da mesa, e aí eu pego uma fruta e como, e fico um pouquinho ali perto deles, olhando para eles de propósito. Não, é interessante. Daqui a pouco eles, uma banana também, comem uma banana. Uma maçã, pega uma maçã e como perto de João Lucas, aquele barulho da maçã, né, mordendo a maçã. Pai, corta uma para mim. Então, irmão, ande com quem tem fome de Deus. Ande com quem também já se alimenta do Senhor e nutriu sua fome por Deus, porque isso também vai despertar sua fome por Deus. Você já leu algum testemunho, certamente, em algum livro, que você disse assim: meu Deus, que coisa tremenda, essa pessoa andou tanto com Deus, e eu quero também isso para mim, e a sua fome por Deus começa a aumentar, porque você viu alguém com fome de Deus. Provérbios 13, 20 diz assim: olha, cuidado com quem você anda. A pessoa com quem você anda vai influenciar muito a sua vida. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: ainda anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Ande com quem tem fome. Vamos parafrasear o texto. Ande com quem tem fome e você também terá fome. Ande com o fofoqueiro e daqui a pouco você está fofocando da vida dos outros. Ande com o mentiroso e daqui a pouco você vai estar mentindo tão bem quanto ele. Ande com o sábio e você será sábio. Ande com o escarnecedor e daqui a pouco você vai estar escarnecendo das coisas, das pessoas. Ande com quem tem aquilo que você deseja. Hebreus 10, 25 diz: olha, irmãos, não deixemos de congregar como é o costume de alguns, mas estimulemo-nos uns aos outros, quanto mais você vês que o dia do Senhor se aproxima. Ou seja, estimule uns aos outros, ande com quem tem aquilo que você almeja. Eu não estou falando de coisas dessa terra, não. Eu estou falando de quem carrega coisas dentro de si, de quem tem fome de Deus. Pense nisso. A fome, irmão, ela é contagiosa. Assim como alguém que está jejuando sente o cheiro de comida e desperta o apetite, conviver com pessoas apaixonadas por Deus também desperta paixão em nós. Eu fiquei meio doido quando eu li aquele livro, O Vinho Novo é Melhor. As experiências que aquele homem teve com Deus me deu uma fome do Senhor maior do que eu já tinha. O avivamento sempre acontece, irmão, em meio às pessoas e não com um indivíduo só. A empolgação, o entusiasmo espiritual, ele é transmitido. Você é contagiado por alguém. Você é abençoado pela vida de alguém. Jesus está andando entre a multidão. De repente, Jesus para e diz assim: olha, quem me tocou? Irmão, se alguém toca em Jesus, extrai o que Jesus tem. Se alguém toca em você, ou você toca em alguém, você extrai daquilo que a pessoa tem. Jesus: de mim saiu poder, de mim saiu virtude. O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de bom em você para ser transmitido para outros? O que é que tem de b
Eu me lembro de um pastor amigo meu que viajou para a casa de um outro amigo e o amigo considerava tanto ele que ele precisava descansar e o pastor disse assim: pode deitar na minha cama. E ele disse: eu vou descansar um pouco, ia seguir viagem. E ele e a esposa deitaram para descansar um pouco na cama e o sentimento dele foi: esse casal de pastores são abençoados, em a gente descansar no lugar deles, nós também seremos ministrados e abençoados. Porque a vida de Deus pode ser transmitida, sabia disso? 1 Coríntios capítulo 7 diz assim que o marido santifica a esposa, o marido temente a Deus santifica a esposa não crente. O contrário também, a mulher santa e temente a Deus santifica o marido não crente. De outro modo, vossos filhos seriam incrédulos, mas seus filhos são abençoados através da vida de Deus que flui de vocês. Ande com pessoas que também têm fome de Deus. Quem são suas companhias? Reveja suas companhias. Em que ambiente, em que lugar sua alma tem permanecido para ser influenciada? Terceira coisa, o que é que eu faço para aumentar meu apetite, a minha fome? Pare de comer bobagem. Quem come besteira não tem fome para comer comida saudável. Eu quero ter fome de Deus, quer, mas sua mente está cheia de redes sociais, está cheia de séries, está cheia de coisas que não são pecado. Irmão, você comer um chocolate, um doce, não é errado. Não é que você vai se alimentar de pecado, mas tem coisas que são lícitas, mas que se você se encher delas, você perde a fome por Deus. Entretenimento, diversão o tempo todo, você não consegue ter tempo para sentir fome por aquilo que realmente é um alimento verdadeiro. Quando está dando meio-dia e suas crianças querem comer, o que é que você diz? Não coma agora, porque senão você só pode comer depois do almoço. Senão você come a besteira que não vai nutrir você o suficiente e você perde o apetite por aquilo que é nutritivo e saudável. Para de comer besteira, irmão. O que é que você está se alimentando? Do que você enche a sua alma, do que você se alimenta. O que você junta para fazer uma torta? Meu bem, essa semana fez uma torta em casa, irmão, pensa, eu não quis almoçar, irmão, para comer aquela torta de novo. Pensa numa torta deliciosa. Eu até brinquei com ela, falei: não fala para mim não o segredo desse creme aqui, que é para eu não perder a graça do creme, né? Mas ela foi e me contou, mas era tanta coisa boa, que eu digo, permaneceu o gosto. Mas irmão, com que você tem feito uma torta para você comer? Você tem se alimentado de uma torta de esterco? Porque muita gente, o que ocupa a sua mente é só bobagem, é só besteira. A sua mente é alimentada com todo tipo de porqueira, pensamentos negativos, pensamentos ruins, imaginação de que muita coisa ruim vai acontecer. E hoje, irmão, as redes sociais lhe dão muito alimento para você ficar frustrado. Porque você vai ver na internet gente que é mais bonito que você, que é mais rico que você, que tem as coisas que você tem, que tem um casamento, pelo menos nas fotos e nas imagens, que você não tem, porque lá tudo é perfeito. Quem tem filho tão educado e tão lindo que você não tem. Aí você fica cheio de bobagem, comendo isso. Você não vai ter fome de Deus nunca, se você continuar se alimentando de bobagem. Pare de comer, de alimentar seu espírito com aquilo que impede você de ter a fome verdadeira por Deus. Quem vive se alimentando do mundo perde o apetite pelas coisas de Deus. Entretenimentos, desejos, preocupações e pecados saciam momentaneamente as pessoas
e deixam elas sem nenhum apetite por Deus. Onde está o seu tesouro? A Bíblia diz, Jesus diz, aí estará também seu coração. Do que você tem se alimentado? Passe um dia todo assistindo televisão ou vendo redes sociais, depois venha para o culto. Irmão, você não quer adorar a Deus. Passe uma tarde descansando, descanse uma parte da tarde, outra parte da tarde fique lendo as Escrituras, fique orando, buscando a Deus. E quando você vir para o culto, irmão, não importa, o ministério de louvor pode até cantar desafinado, você vai estar sentindo a presença de Deus aí, porque você se alimentou dele durante o dia. Penúltima coisa, alimente-se da palavra, porque a palavra vai dar mais fome a você daquilo que é bom, daquilo que é correto. Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15. Versículo 16. Irmão, se você estiver lendo a Bíblia e não estiver entendendo algumas coisas, não desista não, não pare não. Porque a Bíblia não é um livro qualquer, ela é a palavra de Deus. E quando você está lendo as Escrituras, você está alimentando-se. Você está se alimentando. Uma pergunta que você não precisa responder, mas quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Quantos anos de crente você tem? Mais vezes você leu a Bíblia, né? Porque a vida do crente deve ser se alimentando todo dia das Escrituras. Você deve se alimentar diariamente da palavra de Deus. A Bíblia, dia nenhum da sua vida. 10, 20, quanto mais tempo com Deus você passar, melhor para você. Tá? Melhor para você. Olha o que esse texto diz, irmão. Por que a Bíblia diz que a palavra de Deus é comida? Jeremias 15:16 diz assim: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamam, ó Senhor Deus dos exércitos. Eu encontrei a tua palavra e eu as comi. Então a Bíblia não é só para ser estudada, a Bíblia é para alimentar você. Entende isso? A Bíblia é teu alimento. Eu não estou com fome. Alimente-se, porque quanto mais você se alimentar, mais fome virá. Coma a palavra. Um dia o pastor Lucinho fez um vídeo que virou polêmica nas redes sociais. Ele passou cheirando a Bíblia, né? Pegou a Bíblia e fez como se estivesse cheirando a Bíblia. Ou seja, o que é que mexe com você, que faz sua cabeça, que mexe com o seu coração, com as suas emoções? Comer a Bíblia, alimente-se da palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus deve ser alimento para mim, deve ser alimento para você. Quanto mais alimentamos nosso espírito, mais ele deseja Deus. Existe uma diferença, irmãos, enorme entre ler a Bíblia por obrigação e alimentar-se da palavra com prazer, com alegria. O salmista diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação dia e noite. Irmão, o anseio por ler as Escrituras, por se alimentar de Deus. Se eu tenho um espírito saudável, eu desejo me alimentar das Escrituras. E quanto mais eu me alimento, mais eu quero. Porque tem coisa que você come e você diz assim: eu não quero parar mais de comer isso, né? É igual comer pipoca, irmão. Pipoca vai ter no céu, sabia? Tem hora que eu como pipoca, irmão, Júlia faz a bacia de pipoca lá, eu vou comendo, e pipoca é bom que você come e sente o sabor, e ela não enche, né? Você pode comer bastante. Aí o queixo fica doendo, tem hora assim, André. Mas é muito bom, irmão. Mas quanto mais você se alimenta, mais você quer. Quando você se alimenta da palavra de Deus, mais você almeja isso, mais você deseja isso. 1 Pedro capítulo 2 diz assim: olha, desejem como meninos recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Deseje o leite espiritual, almeje isso. E a última coisa,
Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Isso vai alimentar seu espírito. Vai aumentar a sua fome por Deus. Quanto mais você viver para o propósito, mais sua fome por Deus aumenta. Quer ver? Olha, veja a sua Bíblia, abre lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Quero ler com você o versículo 31 em diante. Quando os discípulos pedem a Jesus para comer, qual era a fome de Jesus? A palavra de Deus fala assim, João 4, verso 31. Nesse interim, ou nesse meio tempo, os discípulos lhe rogaram, Rabi, come. Mas ele lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Irmão, que comida era essa? Que comida que Jesus tinha? Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém trouxe comida para ele? Verso 34. Jesus respondeu, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está fazendo aquilo que me alimenta, é fazer a vontade do meu Pai, é isso que me alimenta. E quanto mais eu faço a vontade do Pai, mais fome eu tenho por Ele, mais desejo as coisas dEle. Então, irmão, quer ter fome de Deus? O caminho é esse. Você precisa se alimentar das Escrituras, andar com quem já tem fome. Você precisa ler o cardápio para você aumentar a sua fome. Jesus mostra que existe um alimento que só experimenta quem vive para cumprir um propósito. Jesus está dizendo, eu tenho uma comida para comer. Comida para quê? Para comer. Qual era a comida dele? Fazer a vontade de meu Pai. Não, alguém que tem prazer em fazer aquilo que o Pai quer. Muitos cristãos, irmão, já perderam o apetite. Sabe por quê? Deixaram de servir. Deixaram de fazer as coisas para Deus. Deixaram de se envolver no reino de Deus. Perderam o apetite. Deixaram de viver para o propósito. Quem vive apenas para si mesmo não se enfraquece espiritualmente, a cada dia vai ficando pior. Quem vive para cumprir o propósito do Pai encontra satisfação para a sua vida, para a sua alma, e ao mesmo tempo ainda aumenta a sua fome por Deus. Quero terminar lendo o texto de Filipenses. Eu vou ler 2 textos antes da gente terminar. Filipenses 3. Se quiser acompanhar comigo a leitura, abre lá. Olha o que Paulo diz. Mesmo, irmãos, depois de muitos anos caminhando com Deus, Paulo continua com uma fome. Nós aprendemos que a maturidade, irmão, não elimina a nossa fome por Deus. Ela só aumenta com o tempo. Colossenses capítulo 3. Olha o que Paulo diz aqui. Filipenses, perdão. Eu digo, o texto está diferente. É Filipenses capítulo 3. Essa oração de Paulo, irmãos, quebra o meu coração. Olha o versículo 7, de 7 a 10. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas essas coisas. Paulo está dizendo, eu abro mão, irmão, de qualquer outra coisa que me atrapalha de conhecer Jesus. E as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o versículo 10. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ele está dizendo, eu desejo conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo. Quanto mais conhece, mais ama. Quanto mais você conhece Jesus, mais apaixonado por Ele você fica. E por último, você pode ficar de pé? Convidar o pessoal do Ministério de Louvor aqui.
Isaías 55, versículo de 1 a 3. Isaías 55, de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Olha o que a palavra de Deus diz: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Existe um convite espiritual para nos alimentarmos do Senhor. E quanto mais nos alimentamos dele, mais temos fome dele. Olha o versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Escute, alimente-se da minha palavra, e a sua alma terá vida. Olha o que ele diz: convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes benevolências prometidas a Davi. Escutem, alimentem-se dessa palavra, e a alma de vocês vai ter vida. É isso que as Escrituras estão dizendo, irmão. Então eu preciso entender que todos que têm sede precisam ir até o Senhor, todos que têm fome precisam se alimentar dele. Então não se esqueça disso. Do que sua alma tem se alimentado? O que é que tem preenchido a sua alma? Comida saudável ou bobagem? De que você tem se alimentado? Você ainda sente falta da presença de Deus, como o salmista que a gente falou no começo? Se Jesus é o pão da vida, por que procurar satisfação em outro lugar? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não pode satisfazer a alma? Olha o que Isaías diz. Então, irmão, quem prova do mundo perde a fome de Deus, e quem prova de Deus vai perdendo a cada dia o apetite pelo mundo. Do que se alimenta mais, é disso que você mais terá fome.